Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu falei anteriormente sobre os 20 anos das redes sociais, pelo menos aqui no Brasil, e disse que elas tornaram a internet algo útil. Bom, de 20 anos pra cá, obviamente, o mundo mudou. Eu digo isso, por exemplo, o Orkut, ele praticamente não tinha anúncios. E agora, se você for ver o Twitter, Facebook e a rede social que você quiser, todas elas terão muitos anúncios, às vezes anúncios personalizados, outros não. Contudo, eles têm. E também não são só os anúncios, digamos assim, que têm a ideia de serem algo, como se diz, dominante, digamos assim, nesse cenário de redes sociais. Porém, temos também nesse cenário o tempo de uso. Muita gente considera, por exemplo, que chama de tempo de tela, perdão. Muita gente chama de tempo de tela. Mas isso é o de menos. Mas o que está por trás da ideia é que eles querem te aprisionar o máximo de tempo disso. De certa forma, isso é às vezes até facilitado. Primeiro, por exemplo, quando você vai ver um jornal, uma revista, algo assim, não raro se a gente se depara com um paywall. Ou seja, você sai de uma rede social para ir para uma página onde você tem que pagar para ver. É claro que há como contornar isso e não vou entrar no mérito. Mas, por exemplo, também a ideia de se controlar o fluxo de informações mesmo. O fluxo de informações que as pessoas têm acesso. Por exemplo, uma pessoa que é de esquerda não vai receber mais informações de esquerda, vai ter mais notícias de esquerda e por aí vai, e vice-versa. Mas basicamente a ideia é que ela sempre tenha conteúdo para você ficar lá. Enquanto você tá lá, crise da madrugada, para acordar às 5, rolando e vendo o feed do Instagram. Perfeito? E isso é uma estratégia que se faz. E por mais que tenham mecanismos tanto para se limitar, tanto dos aplicativos, né, das redes sociais, quanto dos equipamentos, como os smartphones, tablets, por aí vai, a ideia é que a pessoa passe muito tempo nas redes sociais, de preferência que não troque. No caso da Meta, é mais interessante ainda que quer se juntar quer que todos
os aplicativos levem ao mesmo lugar. Só vai ser complicado para eles porque eu não tenho Facebook. Não tenho mais. Então, em razão disso, as redes sociais elas estão querendo ser a internet. Bom, vão conseguir? Eu acho que não. Mas, bom, elas conseguem se já hipnotizar a gente. É raro alguém que, por exemplo, não tenha pelo menos três, né? Por exemplo, tem o Instagram, o TikTok e YouTube, vai. YouTube, por exemplo. Além de outras coisas, entre outras redes. Então, assim, falando nisso, né, um bot veio me oferecer amizade e disse: ah, qual é o seu Snapchat? Eu disse: não tenho. Então instale-o. No imperativo. Né, traduzindo, um método bem agressivo, né? Mas assim, de qualquer forma, por exemplo, quando teve aquele live do NPC, que aí foi aquele Detonator, o capaz do Detonator, né? Que ele quebrou tudo e fez lá. Isso para você ver ter uma noção de que quanto as redes sociais estão afetando as pessoas, a ponto dos chineses considerarem o lado humano. Entendi que é isso, eles não consideram o lado humano nem de outros chineses. Imagine de um ocidental que tá lá fazendo dancinha e gestos repetitivos. Então, por isso que até as próprias redes sociais vão acabar se limitando mesmo. Obviamente, porque, por exemplo, já se descobriu que tem gente com doenças mesmo. Por exemplo, ansiedade para receber likes em foto e por aí vai. Gente que quer aparecer e pergunta: ah, eu tô feio. Aí se diz: não, é bonita. Aí quando alguém se toca que a pessoa tá querendo se aparecer. Então, assim, eu digo que mesmo com o tempo não vou dizer aumento da concorrência, mas eu acredito que doravante as redes sociais façam um esforço para o usuário diminuir o uso delas. Porque se ela ficar presa em um, ela esquece de ver os outros. E isso vale, por exemplo, pro Google, que tem o YouTube, certo? Como eu disse, a Meta está querendo integrar os três principais aplicativos, mas ela precisa fazer os outros. E também tem muitas coisas além dos anúncios que eles adorariam cobrar. Afinal, é business. Obrigado.